É muita honra para mim participar de um painel tão bonito e competente como esse. Agradeço aí a Adriana, Portugal, pelo convite, né, por essa oportunidade de compartilhar conhecimentos e de debater novas perspectivas para os tribunais de contas num grupo tão seleto. E aproveito também, Adriana, para parabenizar pela iniciativa do painel, né? Isso é bastante representativo aí para o sistema de tribunais de contas, que normalmente a gente vê uma grande presença de homens, né? E algumas mulheres começando a surgir nesse meio. E aqui nós temos tantas lindas e competentes mulheres com tantos produtos, né, importantes, com tantos trabalhos importantes para o sistema. Eu aproveito também a oportunidade pública, só não posso me emocionar, para render minhas homenagens para Narda, que é minha colega do Tribunal de Contas de Mato Grosso, e que tem sido uma referência de vida para mim há mais de 22 anos. Não é nada. Então, você está no meu coração. Bom, eu sou auditora... Obrigada. Eu sou auditora do Tribunal de Contas de Mato Grosso, mas eu tenho o privilégio de participar de grandes projetos do sistema Tribunais de Contas, especialmente aqueles que são desenvolvidos pela Atricom, desde 2012, né, quando foi a gestão do conselheiro Antônio Joaquim, lá do Tribunal de Contas de Mato Grosso. E um desses projetos assim, mais relevantes é o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas. Também eu tenho a satisfação de estar apoiando o Tribunal de Contas hoje, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, na construção do Programa de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Mato Grosso. E são esses dois assuntos que me trouxeram hoje aqui, né, para conversar com vocês, bater um papo com vocês a respeito do alinhamento que há entre eles e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é o tema da minha apresentação. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu convido vocês todos a, durante a minha apresentação, fazerem uma reflexão a respeito de que modo o sistema Tribunais de Contas poderá contribuir para ampliar o bem-estar e a felicidade das pessoas. Eu acredito que essa é a grande temática de todo esse evento, né? Por todas as apresentações que foram feitas aqui, deu para perceber nitidamente que todos os trabalhos que foram, desde a seleção do tema, a condução dos objetos, a definição dos escopos, todos certamente tiveram como propósito isso. Mas há um grande risco de às vezes, a gente estar tão no automático e, na hora de definir nossos objetos de auditoria, nossos temas de auditoria, a gente não levar em consideração isso, né? E o resultado pode ser bem diferente daquilo que deveria ser. O custo do controle externo é muito alto, o custo da administração pública é muito alto. Então, se a gente focar nesse objetivo, com certeza, os nossos resultados serão bem diferentes aí para a vida das pessoas. Continuando, então, eu trago aqui de início, não vou me aprofundar nesses temas, porque eu acredito que isso já foi repassado bastante aqui durante as apresentações. Mas só para fazer um paralelo bastante breve, eu traço aqui uma linha do tempo do desenvolvimento sustentável, levando em consideração as ações da ONU, né, principalmente em relação aos ODS, da Atricom e, por fim, do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Então, nessa primeira tela, são iniciativas da Organização das Nações Unidas, né, criada aí em 1945, com o objetivo principal de promover o progresso econômico e social de todos os povos. E aí nós temos diversos outros produtos aqui importantíssimos, né, e que tiveram, foram um grande marco na linha do desenvolvimento, e que todos eles levam em consideração que o desenvolvimento ele não é centrado unicamente no aspecto econômico, mas também, ou talvez principalmente, na dignidade da pessoa humana, da vida humana, né? Daí a importância das políticas sociais para garantir qualidade de vida para a população. Então, o aspecto econômico é importante, mas o aspecto da qualidade de vida, da dignidade
da pessoa humana também é muito importante quando se fala em desenvolvimento e, logicamente, em políticas públicas. Em 2013, a Tricom, só vou voltar aqui que eu preciso fazer um destaque no último item. Eu estou indo para frente? Espera aí. Preciso voltar aqui. Tá. No último item aqui, em 2012, a ONU ela publicou o primeiro relatório mundial da felicidade. E aí eu faço esse vínculo aqui por conta do tema, da temática da minha apresentação. Vai ter um slide específico para a gente tratar sobre isso. Mas a questão da felicidade, eu estou aqui vendo com muita felicidade meu amigo Jailson, que estamos juntos nesses projetos nacionais aí também desde 2012, e que atualmente é um grande filósofo, está se tornando um grande filósofo. E ele sabe que esse tema de felicidade aí, ele é muito controverso há muitos anos, Jailson? Os filósofos lá da antiguidade já debatiam o tema, e não há um consenso sobre isso. Mas a ONU, desde 2012, ela vem produzindo anualmente aí uma avaliação da felicidade de alguns países, atualmente está em torno de 150 países, a partir de algumas variáveis, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. É um resultado questionável por conta de tudo que envolve a questão da felicidade? Mas para o nosso trabalho no Tribunal de Contas, que trabalhamos com a administração pública, a gente pode extrair, sim, algumas referências e que podem influenciar de forma positiva aí o nosso trabalho. No âmbito da Tricom, em 2013, foi criado o programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Foi um grande marco. Naquela época, ele era constituído de um questionário com umas 28 perguntas, mais ou menos, sobre aspectos gerais relacionados aos tribunais de contas. Mas foi um grande marco por quê? Porque os tribunais de contas, naquele momento, eram muito fechados. E aí, se abrir para uma avaliação externa, de outros colegas, de conselheiros, de técnicos de tribunais de contas, era algo muito difícil. Mas, enfim, a Tricom conseguiu, ganhou a adesão de grande parte dos tribunais de contas já na primeira edição. E o resultado desse trabalho, ele serviu de base para a Tricom desenvolver outros projetos igualmente relevantes, começando aqui em 2014, com o projeto de resoluções diretrizes para os tribunais de contas. Todos sabemos que a Tricom não tem caráter impositivo sobre os tribunais de contas, é uma associação que representa os tribunais. Então, por conta disso, essas resoluções diretrizes são recomendações para que os tribunais de contas aprimorem seus processos, seus procedimentos, suas ações. Mas uma coisa bastante positiva também é que houve uma grande adesão dos tribunais de contas no acatamento dessas resoluções diretrizes. Em 2015, aquilo que começou como um questionário, um diagnóstico lá em 2013, se tornou o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas. É um instrumento bastante robusto. Hoje nós temos em torno de 469 critérios, dividido em vários temas para avaliação dos tribunais de contas. E eu vou ter um slide específico também, que eu vou detalhar um pouquinho mais. Em 2015, a ONU divulgou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 objetivos, constituídos por 169 metas, e que servem, a ideia é essa, que servem de um padrão que pode ser utilizado pelos países para adaptarem a sua própria realidade e buscarem o alcance dessas metas até 2030. Extremamente desafiador, mas há essa meta até 2030. Em 2018, a Tricom, em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso, deu início ao projeto Boas Práticas, que culminou com o Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas, um evento que, na sua segunda e mais recente edição, reuniu 100 boas práticas dos tribunais de contas. Algo muito rico mesmo. E agora, em 2023, o Tribunal de Contas de Mato Grosso criou o Programa de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Municípios de Mato Grosso. Então, essa linha do tempo, bastante breve dessa linha do tempo, eu extraio aqui 4 itens para orientar a minha apresentação, que é o Relatório Mundial da Felicidade, os ODS, o MMDTC e o programa lá do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Então, iniciando com o Relatório Mundial da Felicidade.
Nós sabemos que a questão da felicidade, ela envolve muitas variáveis que são específicas do ser humano. Às vezes, nem a própria pessoa tem um controle diretamente, imagine outros, ou a própria administração pública. Mas há muita coisa que o poder público pode fazer para poder ampliar as possibilidades das pessoas serem mais felizes. Então, levando em consideração essas variáveis, a ONU, são 6 variáveis, né, para esse relatório, mas que envolvem questões relacionadas, por exemplo, à generosidade. O resultado concluiu que aquelas pessoas que têm um sentimento de generosidade, elas têm uma sensação de maior felicidade. Também aquelas que têm bons relacionamentos, né, com família, com marido, com esposa, com filho, enfim, também têm essa sensação de maior felicidade. Normas sociais, igualdade, liberdade, e aí algumas outras questões que têm relação direta com políticas públicas. Saúde, né, educação, distribuição de renda, ausência da corrupção, tipo e performance do governo, a expectativa de vida. A ideia aqui, uma das conclusões do estudo, é que se a pessoa está num ambiente em que ela tem mais segurança, mais conforto, mais tranquilidade, menos estresse, ela tem a possibilidade de ter uma maior sensação de felicidade. E aí, vocês observam, fica fácil observar, né, o tanto que nós, no Tribunal de Contas, temos também a possibilidade de contribuir para ampliar a felicidade das pessoas. Só nesse slide aqui, quantas áreas que nós podemos atuar. E tantas outras mais que não estão aqui, não é isso? Então, nesse slide aqui, os tribunais de contas em pauta, a Tricom, ela está agora, nesse momento, desenvolvendo aí o seu processo de revisão do planejamento estratégico. Já vai ser o 3º ciclo de planejamento estratégico da Tricom. E a Tricom, ela representa os seus associados, mas ela representa também os tribunais de contas. Então, os tribunais de contas estão na pauta de debates da Tricom. E, normalmente, quando se fala em tribunais de contas, se leva em consideração, né, logicamente aqui, a sua atividade principal de fiscalização e auditoria e tudo mais que decorre disso, né, o julgamento, apreciação, determinação, recomendação, enfim. Mas tem crescido muito o debate no sistema nacional sobre a possibilidade dos tribunais de contas atuarem como indutores de boas práticas, né, para aprimorar a capacidade de governança da gestão pública, para fornecer políticas públicas adequadas, centradas no bem-estar e felicidade das pessoas. Só nesse painel aqui, a Renata, por exemplo, a colega da Paraíba, elas mencionaram o programa de governança multinível, as relações multiníveis e a capacidade, o conhecimento que os tribunais de contas têm, né? A capilaridade que os tribunais de contas têm, o ciclo de relações que o Tribunal de Contas tem. Os tribunais de contas conversam com o governo federal, com o governo estadual, conversam com particulares, com entidades parceiras privadas, das mais diferentes áreas, né? Conversa com o seu jurisdicionado, atua sobre as mais diversas áreas de políticas públicas. Por que o Tribunal de Contas não pode ir além da fiscalização, né, e apoiar também a gestão pública? Passou aqui. Espera aí, vou voltar. Eu quero voltar. Como que é? Só volta naquele slide, fazendo um favor. Me ajuda aqui. Volta no anterior, fazendo um favor. Tá. Então, por que o Tribunal de Contas não pode apoiar a gestão pública na implementação dessas políticas? Nós temos aí visto crescer bastante em importância as ações relacionadas ao consensualismo, né?
os tribunais de contas conduzindo isso. A Renata, por exemplo, atua nessa área, no TCU. A unidade em que eu atuo lá no Tribunal de Contas também já tem desempenhado trabalhos importantes nessa área. E isso tudo acontece por meio da articulação, da indução, da cooperação e orientação, fora da atividade de fiscalização e auditoria. Então, são novas perspectivas, sim, para os tribunais de contas, nesse sentido de contribuir aí com o bem-estar e a felicidade das pessoas. E é justamente isso. Não está funcionando? Você pode passar, por favor? E essa é a pauta geral aí dos ODS, né? Não vou entrar nesse aspecto, em todos os aspectos aqui relacionados aos ODS. Extrair esses 9 aqui, que têm uma relação direta com o que eu vou falar mais adiante em relação ao MMDTC e o programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O MMDTC, eu acredito aqui que todos conhecem, né? Mas, se não conhecerem, estou à disposição depois para trocar mais informações a respeito disso. Mas é um instrumento, ele nasceu como um instrumento de avaliação dos tribunais de contas. Então, a gente divulgava os indicadores para os tribunais e, em seguida, já fazia avaliação para saber se as ações e os produtos que foram desenvolvidos nos exercícios anteriores estavam aderentes àquilo que pretendia o marco de medição do desempenho. Agora, a partir de 2023, a Tricon está buscando mudar um pouco esse conceito, no sentido de que o MMDTC não seja um instrumento de avaliação dos tribunais de contas, mas que seja um instrumento de melhoria dos tribunais de contas. Então, a ideia é divulgar o quanto antes esses critérios todos para que os tribunais de contas utilizem esse referencial para a definição dos seus planos de fiscalização e auditoria, e aí implementem as medidas e, após um determinado período, que ele seja avaliado para verificar como se comportou em relação àqueles critérios. Então, esse é um processo de inversão que está acontecendo agora. E o foco do MMDTC é o aprimoramento do sistema de tribunais de contas, especialmente em relação às fiscalizações e auditoria. Então, há um conjunto de indicadores que tratam da estrutura dos tribunais de contas. Como que eles se compõem, como que se organiza, como que funciona a estratégia, como que funciona a corregedoria, ouvidoria, as questões internas relacionadas aos tribunais de contas. Há um outro grupo que trata das normas e estrutura de fiscalizações e auditoria. Como que funciona o planejamento de fiscalização do Tribunal de Contas, se executa controle e garantia de qualidade, enfim, essas questões mais macro em relação ao processo de fiscalização. Mas há um terceiro grupo de indicadores, são 10 atualmente, que eles tratam especificamente das fiscalizações e auditorias temáticas, que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui nesse evento, que são as políticas públicas, principalmente. Então, eu extraí aqui nesse slide algumas temáticas, as temáticas, né, desses indicadores específicos. Os 3 primeiros aqui, que têm relação com os ODS, que estão no cantinho ali da apresentação, eles são relacionados a obras, os assuntos que vocês trabalham aqui no IBRAOP. Obras, PPPs, concessões, cidades e sustentabilidade. Mas nós temos também indicadores no MMDTC que avalia a atuação do Tribunal de Contas na fiscalização das políticas de educação, de saúde e outros de previdência própria, segurança, receita e renúncia de receita, controle interno e TI e ouvidoria e transparência. Então, faz um sobrevoo geral aí sobre as políticas públicas para a sociedade. Mas, considerando a temática do IBRAOP, eu extraí esses 3 específicos, né, o de obras, de PPPs e cidades e sustentabilidade, para trazer alguns dados para vocês, para a reflexão de vocês. O primeiro, obras e serviços de engenharia, é um indicador que ele é dividido em 4 subgrupos, vamos chamar assim. Um primeiro
é um conjunto de critérios que trata da organização e fundamentos da fiscalização de obras e serviços de engenharia. Se o Tribunal de Contas tem estrutura, se tem manual, se tem equipe capacitada, essa parte mais estruturante. Um outro grupo que trata da fiscalização de licitações, de obras e serviços de engenharia. Outro grupo de execução e outro de resultados. Então, é um conjunto de critérios distribuídos dessa forma. E eu trouxe para vocês, então, aqui o resultado da avaliação dos tribunais de contas desde 2015 em relação a esse critério. E aí eu destaco o seguinte, que de acordo com a metodologia do MMDTC, a pontuação ela varia de 0, se não tem nenhuma prática, se não atende nenhum dos critérios, e vai até 4, se ele atende ali a totalidade, ou pelo menos a maioria dos critérios. Ok? Então, no QATC 16, em 2015, a média nacional dos tribunais de contas foi 2,03. Em 2017, a média foi 2,18. E em 2019, foi 2,20. A gente não tem o resultado aqui de 2022, porque em 2022, por conta da pandemia, nós tivemos que suspender a aplicação desses indicadores temáticos para fazer a avaliação da atuação dos tribunais de contas em relação à pandemia. Então, vocês observem aqui que, apesar do avanço ao longo dos anos, nos resultados, esse avanço ainda foi bastante tímido. Né? A meta estabelecida pela Tricom seria que todos os tribunais de contas alcançassem, no mínimo, a pontuação 3. Então, ao longo de todos os anos, os tribunais de contas ainda estão abaixo dessa média. E aí fica como uma oportunidade para o IBRAOP, né, atuar junto aos tribunais de contas, no apoio aos tribunais de contas, para aprimorar os resultados. Inclusive, eu destaco aqui, o IBRAOP tem sido um parceiro de longa data da Tricom na formulação desses critérios e outras iniciativas também relacionadas aí a obras públicas. Inclusive, recentemente, né, nesse processo de revisão aí do MMDTC para 2024, nós tivemos aqui uma importante participação do IBRAOP, da Transparência Internacional Brasil também, né, que participou desse processo. Então, eu tenho aqui uma lista detalhada de critérios, como o tempo é curto aqui, não vou conseguir destacar isso para vocês, mas eu deixo depois com a Adriana, com a Narda também, né, para que seja objeto aí seja subsídio, né, para o planejamento das ações do IBRAOP junto aos tribunais de contas. O outro indicador, que é o de privatizações, PPPs e concessões, os critérios são divididos em 2 grupos, fiscalização e auditoria e resultados. E o resultado médio dos tribunais de contas, desde 2015, foi abaixo do que a gente verificou no indicador anterior. Então, numa pontuação que varia de 0 a 4, em 2015, a pontuação foi 1, em 2017 foi 1,38, e em 2019 foi 1,60. Também uma grande oportunidade para o IBRAOP e os tribunais de contas em relação a essa área, que é importantíssima, né? E o próximo indicador, na edição que vai ser publicada em breve, ele se chama Sustentabilidade de Cidades, com a sugestão aí do IBRAOP. Mas, nas edições anteriores, ele era Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, alguma coisa assim. Okay? Ele é dividido em 3 grupos, né? Então, há critérios para fiscalização e auditoria do saneamento básico, para recursos naturais e para a auditoria das cidades. E o resultado, nós só temos aqui como referência 2019, porque esse é um indicador que foi criado mais recentemente, e também o resultado médio dos tribunais de contas é 1,10. E vocês observam aí que pela divisão das temáticas, que são todas áreas importantes, né, e fundamentais para garantir o bem-estar e a felicidade das pessoas. A dignidade da vida humana, a qualidade das políticas públicas, como a gente preferir dizer. Okay?
Então, esse é o MMDTC, né, em breves palavras. Faço um destaque agora para o Programa de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Municípios de Mato Grosso. O Tribunal de Mato Grosso realiza fiscalizações e auditoria regularmente, né? Tem as equipes de auditoria com a prerrogativa para isso. Mas implantou recentemente, está em fase de construção, esse programa, que ele tem uma relação direta com aquele segundo grupo de funções dos tribunais de contas, que eu mencionei no slide anterior, e que está em debate no Sistema Nacional hoje. É o Tribunal de Contas apoiando os municípios na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local. O Estado de Mato Grosso é um estado muito rico, mas a riqueza não é bem distribuída. E um dos principais objetivos desse programa é o Tribunal de Contas apoiar os municípios nessa distribuição do desenvolvimento. E de que forma que o Tribunal de Contas vai fazer isso, né? Qual que é a intenção? É buscar parcerias com o governo federal, parcerias com o governo estadual, com os governos municipais. Nós podemos aproveitar boas práticas de outros municípios para sugerir para aqueles que estão precisando. Parcerias com iniciativa privada, por que não? Parcerias com o sistema Tribunais de Contas. Olha o quanto que a Tricom, o Instituto Rui Barbosa, o IBRAOP, pode ser um parceiro importante do Tribunal de Contas nesse projeto. E a ideia é o seguinte, no próximo slide, eu detalho aqui os projetos que são abrangidos por esse programa, e vou explicar o primeiro, que aí vocês vão entender o seguinte, né? O primeiro projeto é tratar da questão relacionada à sustentabilidade fiscal e desenvolvimento econômico de municípios. Porque precisa, logicamente, ter receita e precisa ter o equilíbrio das contas para se garantir políticas públicas de qualidade. E a parte do desenvolvimento econômico é voltado, basicamente, à identificação da vocação local e explorar essa vocação local, promover essa vocação para garantir mais empregos, mais qualidade, mais felicidade e bem-estar, vamos dizer, resumir assim, para as pessoas. E a ideia é o Tribunal de Contas, num primeiro momento, identificar quais são as maiores fragilidades em relação a cada uma dessas áreas no estado de Mato Grosso, a partir de indicadores, logicamente, e, uma vez identificadas essas fragilidades, identificar quais municípios que merecem uma atenção especial. O tribunal não tem condições de atender todos os municípios, mas pode ir escolhendo alguns que têm algumas necessidades específicas e fazer um trabalho mais próximo. E, a partir disso, dessa identificação, convidar, isso é por adesão, né, os municípios vão participar por adesão, e aqueles que se interessarem, logicamente, o Tribunal de Contas vai se fazer mais próximo do município, do gestor, dos servidores, da sociedade local, e identificar quais são as possibilidades que poderiam ser implementadas ali naquele município para mudar a sua realidade. E com um detalhe, uma premissa importantíssima, que quem desenvolve política, quem decide e implanta políticas públicas é a gestão pública. O Tribunal de Contas ele vai participar ali na cooperação, na indução, no apoio, nesse aspecto. E aí nós vamos ter também um projeto relacionado à melhoria da governança pública e da infraestrutura, que tem relação com o assunto de vocês, com o meio ambiente e sustentabilidade, a saúde, obrigada, nada, a saúde e a assistência social, tudo com base em indicadores, a educação e cultura e a segurança pública. Então, essas são as áreas. Esse é um programa que ainda está no início, então eu não trago resultados específicos para vocês em relação a eles. Mas quem sabe, num próximo Sinaop, a gente já tenha números para trazer. Assim como eu trouxe em relação ao MMDTC, que avalia a atuação do Tribunal de Contas, nesse objetivo aqui, nesse programa, a ideia é a gente avaliar o avanço diretamente nas políticas públicas, lá no município, por meio dos indicadores próprios.
E aí, já encerrando minha participação, eu volto de novo aqui àquela minha reflexão, né? De que modo o sistema Tribunais de Contas poderá contribuir para ampliar o bem-estar e a felicidade das pessoas. E eu vejo que uma primeira medida é a gente levar em consideração esse requisito em todo o trabalho que a gente for desenvolver, desde a fase de planejamento. Ok? E aí eu encerro, no tempo também, minha apresentação. E continuo aqui à disposição de todos vocês. Ok? Obrigada.